Sejam muito bem-vindos à TV Relacionamento. Eu sou Mara Bastos e estou feliz demais de estar aqui nessa nova casa com essa equipe maravilhosa. E damos início a um programa super especial, que é os Novos Empreendedores. Vamos falar de empreendedorismo. Quem é que não quer ter seu próprio negócio, sua independência financeira? Mas para isso é preciso aprender, é preciso saber quais os passos. E para isso nós vamos conversar todas as semanas com empresários, com pessoas que sabem realmente daquilo que estão fazendo para te ensinar a você não tropeçar, ou melhor, aprender de forma correta, a empreender. E hoje eu recebo um convidado muito especial que vai dividir conosco a sua experiência e te ensinar muito e quem sabe também te abrir uma grande porta. Eu hoje tenho a felicidade de estar recebendo o senhor Durval Parreira. Tudo bem, Durval? Tudo bom, como é que tá? Tudo bem. Muito feliz de estar aqui, de estar participando deste programa. Acreditamos muito que o empreendedor é a saída para a economia do Brasil. É verdade. Todo mundo tem o sonho, né, de ter o seu próprio negócio. Sim. Só que, às vezes, quais os caminhos das pedras, né? Por onde passar? Porque não adianta ter uma boa ideia e não saber colocar em prática. Esse é o maior erro que a gente vê acontecendo. O que nós notamos no dia a dia é o seguinte. Primeiro, que quase todas as vezes que você começa um novo empreendimento, as pessoas começam com a amizade. Sim. Então, eu e minha amiga, eu e o meu colega, e infelizmente começa na amizade e termina na dificuldade. Negócio, plano de ação, observar o mercado que você vai adentrar, observar que fatia desse mercado vai pertencer ao seu produto. O papel é muito bonito, ele aceita tudo. Aceita tudo. Mas na prática você precisa estar alicerçado com conhecimento, com pesquisa, entender o segmento. Então, isso é fundamental para que você obtenha sucesso naquilo que você vai fazer. Sim, e assim como todos nós, né, que empreendemos, a gente passa por as linhas duras, né, o dia a dia, porque na realidade a gente pode saber a teoria, mas a prática é totalmente diferente. E eu acredito também, Durval, o Durval hoje ele é presidente da Associação Compasso. E acredito que para você ter chegado até aí, você também passou por diversos tropeços, aprendeu, né? Teve que ouvir muita gente também. E Sim. assim, né? Tudo na vida. A associação nasceu da necessidade de formalizar uma ação. Eu fui proprietário de uma fábrica de sorvete por muitos anos. E ao vender essa fábrica, eu me predispus a ir para uma nova região. Eu saí da Zona Sul de São Paulo, eu pesquisei o Alto Tietê e o Grande ABC através de uma ferramenta. O que nós queríamos fazer? Estar dentro de um arranjo produtivo local. Tá. Então, primeiro passo, quando você quer adentrar a um mercado, você deve procurar quais são as ferramentas que o governo oferece para facilitar a sua entrada naquele segmento. Tá. E o APL, o Arranjo Produtivo Local, é uma dessas ferramentas. Então, quando você imagina, por exemplo, por que Franca dos Calçados deu certo? Porque ela é uma APL. São vários municípios trabalhando em pró da cadeia produtiva de um produto. Tá. E aí você tem, por exemplo, São Bernardo, os móveis, você tem a parte de enxoval, parte de tecidos. Então, você tem uma série de APLs que atendem a determinados municípios. Tá. Quando eu olhei um determinado produto, que ninguém quase gosta, que é o chocolate. Quase né? não, gente. A Cá, uma chocolatra. A A gente se encontrou, teve tudo a ver. Com certeza. O assunto foi fundo. Quando você começa a pesquisar alguns produtos, o chocolate me chamou muita atenção. Primeiro, por uma barreira pessoal minha de entender por que Bélgica e Suíça têm o melhor chocolate do mundo, não tendo um único pé de cacau. Verdade. Então, eu quis descobrir por que eles conseguiram esse status no mundo e nós que plantamos cacau, não. Tá. E isso veio através do quê? Se eu fomentar um APL do chocolate dentro do estado de São Paulo, que é o grande consumidor hoje, né, você conseguiria fazer com que esse chocolate melhorasse de qualidade. Porque o que eles têm lá fora, na verdade, é uma tecnologia de produção. Tá. Então, eu formatei uma estrutura dentro do que o governo do estado oferece, como sendo um APL,
levei isso aos prefeitos do Alto Tietê num primeiro momento e encontrei uma sinergia. Então, hoje, a implantação, a estruturação do APL do chocolate está bem adiantada. Acabei indo a Brasília, fui a Ilhéus, depois fui a Linhares, no Espírito Santo. Fui pesquisar o que é a minha matéria-prima. Quem vai trabalhar com a gente, que tipo de material ele vai encontrar no mercado. Aí fomos ver embalagem, recheio e como isso iria modificar o dia a dia das pessoas. Então, assim, hoje, dentro da estruturação de um APL, você atende a dona de casa, que quer aprender a modelar para atender a família. Você atende a dona de casa, que tem algumas restrições para trabalhar fora. Então, ela consegue produzir, e aí você melhora a economia familiar. Você consegue atender aquele microempreendedor que quer apenas revender um produto. E você consegue ir para doces finos, confeitaria fina, ou B2Bar, como eu estava falando há pouco com você. Então, existem algumas ferramentas. E essa ferramenta hoje do B2Bar, que é um movimento novo no Brasil, mas já existe nos Estados Unidos há muitos anos, ela vai ter um crescimento como foi o da cerveja artesanal. Tá, vamos explicar então o que seria para o pessoal que não sabe o que é o B2Bar. O B2Bar é quando você tem um especialista, uma pessoa que se profissionalizou na produção do chocolate, do cacau para a matéria-prima chocolate. Então, ele aprende a como moer, a como torrar, a como separar a manteiga de cacau do líquor. Então, tem uma parte técnica que hoje, muitas pessoas que fizeram gastronomia ou fizeram confeitaria acabam fazendo uso disso. Porque você passa a ter um produto com uma característica própria, que ela tem uma infinidade de formatos na produção com resultados diferentes. Então, hoje, você tem fazendeiros de Ilhéus que produzem 40 tipos de cacau. Quando nós, brasileiros, acreditamos que cacau era tudo igual. Era tudo igual, exatamente. Né? A forma que a grande indústria vende chocolate, ela tem uma uniformidade do produto. Né? Então, não citando nomes, mas aquele bombom charmoso tal, bonitinho, ele é sempre bonitinho e charmoso. Não importa a época do ano, não importa a massa de cacau que veio. Porque eles utilizam estabilizantes, corantes, acidulantes. Isso é normal. Né? Você tem uma linha de varejo muito boa. Não desmerece essa linha. Mas está nascendo aquela para aquele que quer degustar de uma maneira diferente, que quer harmonizar com um vinho, que quer harmonizar com uma comida, com um peixe. Então, hoje, o chocolate está ganhando esse status, do mesmo status do vinho, da cerveja artesanal. E isso é muito legal, porque você tem valor agregado. Né? E para empreender, você precisa ter valor agregado. Não adianta você empreender num negócio que você fala assim, não, eu tenho 2 meses por ano que eu ganho dinheiro. Que é o que todo mundo fala do chocolate. Né? E ganha dinheiro quando? Ganha dinheiro na Páscoa e... Dia das Mães, Natal, Ano Novo, né? Datas festivas, né? Então, mas se você parar para pensar, o chocolate, ele entra em todos os meses. Verdade. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia da Secretária. Hoje tem Dia do vô, da avó, do tio, é impressionante. Sim, então assim, você tem uma gama, uma infinidade. Fora isso, imagina o seguinte, você vai numa maternidade visitar alguém. Normalmente, você acaba recebendo chocolate. Né? Ou dando ou recebendo. Né? Festas de 15 anos, aniversários, bodas de prata, bodas de ouro. Então, tudo depende daquele segmento que você vai abraçar. Né? Lógico, você tem aquele que vende trufa, que vende no mercado, que vende na rua, que vende no restaurante por quilo. Você tem aquele que vende o cone. Você tem aquele que vende panetone trufado. Né? Nós temos alunas que vendem panetone trufado hoje a R$50 a unidade. Com um custo de produção de 18 a 22. Quer dizer, a margem é muito boa. Né? E quem compra o panetone é o teu cliente que vai comprar o ovo de Páscoa, que vai comprar uma sobremesa de Natal, que vai uma cadeia, e você acaba tendo uma sequência de produção. Que é isso que eu falo para as pessoas. Primeiro você tem que identificar o teu nicho de mercado.
né? Não adianta você imaginar que você vai começar alguma coisa, que você vai produzir um item. Não, eu vou produzir porque todo mundo está vendendo. Né? Primeiro você tem que entender qual é o seu nicho de mercado. Né? O seu nicho de mercado é uma trufa muito bem elaborada que vai custar 8, 10, 12 reais. Certo. Ela pode existir, essa trufa de 12? Esse final de semana, no sistema B2Bar, uma barrinha de B2Bar hoje de 70 gramas está na faixa de 17 reais. Olha só. Você está falando de 70 gramas 70 de chocolate. gramas. Mas o chocolate artesanal. Um chocolate artesanal. Estudado. É a história, quando me perguntam assim, não, mas o valor agregado é muito alto. Há 10 anos, quem em casa imaginaria pagar 5 reais num brigadeiro? Brigadeiro era doce de aniversário, né? É verdade. A mãe de muitos aí fazia 300 para o aniversário da filha, do sobrinho, né? E hoje você passa em determinados lugares e paga 5, 6, 7 reais num brigadeiro gourmet. Então, esse lado do artesanal é que faz com que você consiga mudar a característica de um município. Porque você acaba interferindo no dia a dia da pessoa. Você muda a condição financeira da família. E isso é muito importante. Porque, primeiro, ela consegue produzir em horários diversos. Então, ela tem que buscar o filho na escola, ela tem que levar o filho, ou às vezes ela cuida do pai, da mãe, que tem alguma dificuldade de locomoção. E nesse sistema ela trabalha no momento que ela achar importante. Então, quando você fala do APL, quando você fala do arranjo produtivo, ele começa lá na economia familiar, na economia solidária, na agricultura familiar, porque você tem os recheios, que são vários, você tem desde da apicultura envolvida, porque quando você faz um pão de mel, por exemplo, você precisa do mel. E se ele vier da sua região de forma orgânica, você vai ter um produto diferenciado. E para quem, assim, conhece a região do Alto Tietê, e para quem não conhece, são cidadezinhas ali onde a nascente Salesópolis, né? A nascente do Tietê. Tem Mogi das Cruzes, tem Santa Isabel, tem Arujá? Tem Arujá, tem Guararema. Guararema, que é maravilhosa, estou sempre em Guararema, tem adoro Guararema. Aí você tem Suzano, Itaquá e Ferraz, e você tem Poá. E quando, só para assim, para quem está chegando agora, a criação do APL não é que ele vá começar a cultivar o cacau lá. O cacau, a região que é produzida é Ilhéus? Ilhéus. A região do Brasil? Isso. O que acontece? Quando você fala... O APL do chocolate, ele é da produção de chocolate e não da produção de cacau. Isso, tá. Então, assim, o cacau hoje, o maior produtor de cacau no Brasil é o Pará, em volume. O mais tradicional é Ilhéus, na Bahia. E aí lá nós falamos de um sistema chamado Cabruca, que é o quê? O plantio do cacau junto à mata nativa da Mata Atlântica. Então, além da produção do cacau, você tem uma referência que é a manutenção da Mata Atlântica. Que isso agrega um valor muito interessante ao produto. E aí depois você tem no Espírito Santo, na região de Linhares, os novos produtores de cacau, uma linha nova, inclusive recentemente, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver, eles ganharam prêmios na França do melhor cacau do Brasil, em termos de qualidade. Então você tem uma série de locais que você está conseguindo ter produtos diferentes, matérias-primas diferentes. Qual que é a grande vantagem do APL que nós estamos implantando no Alto Tietê? Esse APL, ele está ligado à cadeia produtiva do chocolate. Então ele entra máquina, equipamento, embalagem, a produção do chocolate artesanal. Então não é só o cacau. E é chocolate. Então muitas de vocês com certeza já usaram no creme rinse, numa máscara facial, na cera depilatória. Com certeza. Tudo isso está dentro da cadeia produtiva do chocolate. Ele entra também na parte de embelezamento. E quem não conhece a região do Alto Tietê, quem passa por ali nas estradas, você vai ver muita produção de hortifruti, né? Sim. E por isso a escolha dessa região, porque são os recheios que essas pessoas vão poder, já produzem, né? Já produzem. E vão poder somar, né? Então, hoje você tem, por exemplo, de frutas, grumichama, uvaia, jabuticaba, cambuci, que já são produzidos em larga escala. O caso do caqui de Mogi, que todo mundo conhece, né? Na época do caqui, todo mundo vai a Mogi, porque sabe que né, a plantação, o plantio é vasto. O que acontece? Hoje, o cacau, o chocolate
vindo de um cacau de origem, ele se tornou uma coisa gourmet. Então, você tem lá, por exemplo, hoje, o que a gente chama de redução, você tem um cacau com alecrim, um cacau com ervas aromáticas, que anteriormente você não tinha. Muitos lembram de quando teve aquela novela lá, Chocolate com alguma coisa, né? Chocolate. Vamos falar de chocolate com pimenta. Vamos, então vamos. Então, assim, para a maioria do brasileiro, nossa, chocolate com pimenta, o que é isso? E muita gente quis conhecer. Quando você pega aquele filme Chocolate, que você assiste, você vê que a cozinheira utiliza uma série de produtos, inclusive o chocolate, na alta gastronomia. Então, você tem a busca hoje de chefes de cozinha, você tem a busca de gastrônomos, de grandes confeiteiros, chocolatiers, que estão querendo produzir uma coisa diferente. Um produto mais natural, mais orgânico, rastreável. E é nessa linha de conduta, nesse viés de produção, que a gente adotou o sistema do APL do chocolate no Alto Tietê. Nós temos alguns compromissos com algumas prefeituras do Alto Tietê, como, por exemplo, a Santa Isabel, a prefeita de Santa Isabel, a Fábia, tem aberto algumas portas. Nós temos trabalhado a recomposição da Mata Atlântica, a Mata Auxiliar da Mata Atlântica. Então, é uma ação importante. Nós temos o prefeito Jean Lopes, na cidade de Poá, que tem nos ajudado muito para transformar a Poá na capital paulista do chocolate. Então, isso atrai as pessoas, né? É como você falar assim, eu vou à Franca dos Calçados. Quem vai à Franca não imagina que o cadarço do sapato vem de Batatais, que a sola vem de Sertãozinho, né? Que o curtume está em outro município, a fábrica de cola está em Brodowski. Então, você acaba gerando emprego numa região. Né? Esse é o ponto fundamental dos APLs. Eu aconselho a cada um de vocês, olhe o seu município, qual é o APL que está implantado. Verdade, gente. Né? Se você não encontra isso facilmente, você vai na internet, você vai encontrar. Mas vá até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, procure quem de direito lá na secretaria, fala, olha, eu quero saber mais do APL que está implantado no meu município. Né? Porque o APL, ele justifica uma série de investimentos do Estado, da Prefeitura, até mesmo da União. Então, você vai montar uma fábrica, você vai implantar uma nova loja. O município, por ter um APL, ele tem facilitadores para te promover. Isso é bem bacana, bem interessante. Então, você tem lá um APL, vamos sair do chocolate um pouco, você tem um APL do calçado. Então, você tem um APL do calçado, aquele município vai promover feiras, eventos, vai constar no calendário do município, no calendário do Estado, e isso tudo atrai investimento, atrai grandes empresas, e isso é um facilitador para quem está iniciando um negócio. Primeira coisa, você tem linhas de crédito específicas para quem está começando. Então, procure saber se o seu município está alinhado com o Banco do Povo Paulista, que é uma ferramenta do governo do Estado, um empréstimo extremamente facilitado, né? Você tem uma taxa de juros muito diferenciada. Quem abrir o MEI começa com R$ 7.500. Quer dizer, para quem é pequenininho, para quem está começando, é um grande facilitador. É justamente isso. Quando a gente fala de empreendedorismo, é justamente isso, dar as ferramentas para as pessoas saberem aonde eu vou buscar esse recurso. Porque o Brasil é o país que mais se abre empresa, mas também o que mais se fecha empresa pela falta de preparação das pessoas. Porque ela só entra com a boa ideia, mas esquece de como administrar isso. E o maior problema está no capital de giro que ela não tem. E muitas vezes o pequeno, aquele que faz exatamente a dona de casa, que faz seu produto, não sabe fazer o cálculo do seu produto, né? De quanto custou, a embalagem, até eu chegar ao produto final. E onde acaba crescendo nos primeiros 6 meses de atividade, não é isso? Sim. O que acontece? A grande parte das pessoas, elas têm uma ideia fenomenal, né? E acaba tentando pôr em prática uma ideia. Você não consegue pôr em prática uma ideia, você consegue colocar em prática um plano de negócio, um plano de ação. Então, normalmente o que acontece? A pessoa tem lá, olha, eu faço um cuscuz lá na minha casa que é maravilhoso, tipicamente paulista, blá, 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 e eu quero vender isso. Aí ela tem uma amiga que é boa de venda, que começa a vender para ela, e quando ela vê, ela está vendendo 2, 3, 10, 15, 20, e aí ela descobre que para fazer aquele produto,
Ela não vai mais na academia, porque pesa 2 quilos cada vez que ela começa a bater a massa. Né? Então, não dá para você começar alguma coisa sem olhar, olha, eu vou partir daqui, em quanto tempo eu tenho que reinvestir dinheiro, aonde eu tenho que mudar a minha estrutura, né? Dimensionar a tua capacidade produtiva, tudo isso é muito importante. Se aquilo que você vai fazer, qual é o nicho de mercado? Essa é a base para você poder dimensionar o tamanho do seu negócio. Tá. É uma coisa que eu vendo em todos os lugares. Eu tenho condição de vender em todos os lugares. Tá. Muitas vezes você tem uma ideia, isso a gente conversando em rodas de empreendedor, muitas vezes você fala assim, nossa, eu tive uma ideia, dali um mês aquele negócio estava na rua. Né? Parece que as ideias ficam né, no ar, né? E você vai lá e captou aquela ideia. Né? Na verdade, o ser humano ele tem uma facilidade de identificar necessidades. Então, uma comparação simples. Você resolve trocar de carro e aí você escolhe um carro e uma cor. Quando você começa a andar na rua, você enxerga um monte de carro daquele e daquela cor. Porque o teu cérebro começa a olhar o quê? A oportunidade de negócio. Sim. Então, quando você começa a estudar o seu negócio, o que eu quero fazer? Eu quero montar uma casa para vender café e aquele pãozinho de queijo, assim, né? Nossa, quando você sai na rua, você descobre que tem isso em todas as esquinas. Verdade. Né? E aí cabe o quê? Primeiro, tem todas as esquinas, significa que existe potencial de consumo. Tá. Mas existe potencial do perfil do seu negócio, o que você quer montar se enquadra naquilo, a retirada mensal que você espera ter está dentro daquele tipo de trabalho, porque muita gente monta, vamos falar um pouquinho de voltar ao chocolate, em algumas aulas que a gente dá, alguns cursos, a pessoa chega e fala assim, não, nessa Páscoa eu vou fazer um ovo de Páscoa de 5 quilos. Nossa, que ótimo. Você gosta de trabalhar, você não gosta de ganhar dinheiro. E vai vender para quem? Primeiro, você vai fazer um ovo de 5 quilos, ele vai te dar um trabalho gigantesco. É uma encomenda de uma loja específica que vai me pagar um valor, não pelo quilo do chocolate, mas pelo trabalho artesanal que eu vou fazer. Opa, legal. É uma coisa fora. Agora, eu vou produzir um ovo de 5 quilos para fazer uma rifa, faz 5 de 1 quilo. Sim. Você vai ganhar 5 vezes mais, porque quem compra uma rifa de um ovo de 5 quilos vai te pagar em torno de R$10, e quem compra de 1 quilo vai te pagar R$10. Então, assim, você precisa mensurar o caminho que você vai seguir. Né? Não adianta você... Ontem, na conversa com o pessoal do Beach Bar, lá em São Paulo, até agradecer a Juliana, que me fez o convite, nós detectamos o seguinte, pessoas saindo com uma dúzia de barrinhas a R$120. Barrinhas de 70 gramas. Quer dizer, o valor agregado é muito bom. Sim. Por quê? Porque você mensurou o mercado, você identificou o potencial, e é isso que o APL faz. Né? Dentro do APL, por exemplo, existe uma ferramenta para exportação. Interessantíssimo. Tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo já voaram, já pegaram o seu aviãozinho, né, no seu aeroporto e passaram pelo free shop. Com certeza. Quantos chocolates brasileiros você viu? Nenhum. Sabe, que você chega no free shop e fala assim, olha, este chocolate é do Brasil e eu vou levar para o meu pai na Itália, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, na Alemanha. Não, e sem contar que se tiver, eu falei nenhum, mas se tiver, você não procura, sabe por quê? A gente tem a mentalidade do que o nosso produto nunca é bom, do outro é melhor. Também. Né? Essa mentalidade que a gente tem que mudar, né? Primeiramente, precisamos criar a mentalidade de que temos que valorizar o que é nosso. Que é nosso. Né? Porque, afinal de contas, boa parte do chocolate suíço e belga saem do Brasil e saem da África. Então, quer dizer, se o cacau saiu daqui e foi para lá, gente, é uma questão de técnica, não desmereço de maneira alguma, claro, né? Mas nós temos que... Tem um comercial aí de uma empresa que fala de produto japonês, né? Os japoneses daqui são melhores que os de lá. Então, os nossos chocolatiers vão trabalhar para melhorar essa qualidade. E como é que a gente encontra isso? Através da produção artesanal. Porque quando você vai para uma produção de grande escala, ela tem uma tendência de querer ter o mesmo padrão. E você está falando de fruta. Quem não compra fruta na feira aqui?
né? Que a gente fala, ó, tá no meio da safra, tá barato e bonito. Depois, no final da safra, a fruta fica diferente. A mesma coisa acontece com o cacau. Então, assim, você tem que produzir por safras, né? Existe uma interferência muito grande, a gente pode fazer uma série de programas aqui falando sobre cacau, né? Tanto o cacau que é utilizado na culinária, quanto o cacau que é utilizado na parte de embelezamento. Todos eles têm um padrão de qualidade, uma época de plantio, uma época de colheita. Se tem chuva, se não tem chuva, tudo isso interfere. E é onde você tem a grande, vamos dizer assim, a grande discussão das multinacionais, de querer importar cacau de fora. Porque eles querem manter o mesmo padrão do sabor, porque quem compra um determinado bombom ou uma determinada barra de chocolate quer encontrar sempre aquele sabor. O que é a diferença de você trabalhar com o artesanal. O artesanal te dá a condição de você lançar vários itens em épocas específicas, né? Como era na nossa juventude, que panetone era coisa de Natal, né? Hoje você vai no supermercado e na esquina da sua casa, você tem lá o panetone completamente fora de época, né? É verdade. A Colomba Pascal daqui a pouco vai começar a ser a de Carnaval, a de Ano Novo e assim sucessivamente. O chocolate, ele é uma ferramenta grande de investimento, grande de retorno. Mas não é só ele que é o APL. Tá? Nós temos a parte de embalagem, designer de embalagem, a parte de transporte, criação de sites, toda a parte de criação de imagem, de logotipagem. Então, tudo isso interfere numa cadeia produtiva. Quando a gente está falando para um público como o seu, que é um público grande e diverso, né, a pessoa fala, mas aqui não tem chocolate. Mas vai ter uma cadeia produtiva. E se ele trabalha na parte de embalagem, de designer gráfico, né, interfere direto nesse APL. Então, é uma questão dele ir até a prefeitura e procurar o secretário de Desenvolvimento Econômico, procurar a equipe do município e falar, olha, quais são os APLs e quem são as coordenadorias dos APLs, né? Porque você tem lá, um braço o sistema SEBRAE, outro braço é a Fiesp, que são um dos interlocutores, né? Mas junto com isso você tem uma governança, que é o caso da nossa associação em relação ao chocolate. Então você tem uma governança e essa governança é quem promove as reuniões, as palestras, os estudos. Então, você tem que buscar na secretaria da tua prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, olha, quais são os APLs que estão em funcionamento. Todos os municípios têm, tá? E aí você olha se o produto que você vai fazer se enquadra de alguma maneira naquela cadeia produtiva. Eu sou um artesão, eu faço embalagem de papel. Você está dentro. Né? Lógico, você faz embalagem de papel e é do colchão, vai ficar meio difícil fazer uma embalagem artesanal para o colchão. Né? Mas outros tantos itens, né? Você tem do calçado infantil, você tem de roupas infantis, você tem de material cirúrgico, você tem a APL do aço inoxidável. Então, assim, quando você fala de aço inoxidável, você imagina a quantidade de coisas que contém. Aí você fala, mas eu não tenho, a minha empresa é uma empresa de marcenaria que faz cozinha. Mas não vai aço no acabamento? Né? Você não tem puxadores de aço? Então, vai muito do empresário entender que quando você fala de um APL, de um arranjo produtivo, né, a cadeia produtiva te oferece uma série de benefícios. Tá? Entre outras coisas, serve para o prefeito negociar parcelamento de dívidas, serve para o prefeito utilizar como doação diária. Então, tudo isso reflete dentro do APL. Porque a gente vê tantos estados hoje, tantas regiões, municípios, que não tem indústrias, né? Não tem de onde gerar emprego. A gente está falando de geração de empregos. Essa APL que o Durval está falando, ela já existe, já está em atividade em 10 municípios, já é uma realidade. Já é uma realidade. Então, fica essa dica para tantos estados que nós temos aí, que a gente vê sofrendo tanta dificuldade, o desemprego, né? Porque hoje as pessoas ainda, a maioria da população mais carente, vamos dizer assim, ainda sonha com aquele emprego, do registro, como sendo segurança de um futuro que já, a gente tem que aprender que já não vai existir mais. A relação empresa e empreendedor, né, que hoje, antigamente você tinha empresa e funcionário, depois você tinha empresa e colaborador, e hoje nós já estamos vivendo a empresa e o empreendedor. Né? Nós damos muita palestra de primeiro emprego, jovem aprendiz e tal, e a gente fala muito isso. Primeiro, hoje as empresas não querem um funcionário.
Elas querem um empreendedor, não importa a função que você vai exercer. Certo. Então, se descobriu o seguinte, diploma na parede não significa competência. Primeira coisa. Proatividade, ela é cobrada hoje de quem está entrando na empresa e de quem tem 20 anos de casa. Então, assim, você tem que ser criativo, você tem que desenvolver o seu trabalho, você tem que liderar uma equipe, né? Não existe mais aquela história de você ficar parado, bato meu cartão, faço a minha função, bato meu cartão e vou embora para casa. Isso cada vez é menor. Nós estamos hoje, segundo a Scania, na 6ª revolução industrial. Então, hoje a Scania está trocando, a Scania e outras tantas grandes marcas, estão mudando a sua linha de produção cada vez com mais robô. Sim. Né? Primeiro porque é um trabalho mal remunerado pela quantidade de horas, a quantidade de problemas que você tem porque ele é repetitivo, né? Então, a tendência é que tudo isso cada vez seja menor, né? Quem viveu os últimos 20 anos viu a mudança na rede bancária. Totalmente. Né? Eu tive a sorte de começar a minha vida profissional em 2 grandes redes de banco, né? E o primeiro que eu fui porque o piloto de Fórmula 1 usava o bonezinho dele. Né? Quando eu cheguei lá, eu abri o primeiro fax. Então, eu vi a primeira imagem de fax chegando nesse banco. Depois eu fui trabalhar num sistema que você tinha a IBM, que era a referência de dados no mundo. Né? E hoje você carrega no seu celular. Sim. É uma empresa dentro do seu Né? celular. Então, essa mudança, ela não veio só para você ficar lá no trem, jogando o seu joguinho, né? Não veio para você ficar dentro do seu carro ou na sala da sua casa assistindo um filminho. Gente, você tem uma ferramenta na mão de qualificação. Você tem um monte de curso EAD que é gratuito. Use a sua ferramenta que está ali. Tudo bem, você quer fazer o seu joguinho? Jogue, mas utilize parte desse tempo. Isso eu falo muito para o jovem. Né? Mas eu não tenho condição de estudar, eu não tenho... você tem grandes redes de faculdades aí que te oferecem cursos gratuitos. O próprio Sebrae tem uma infinidade de cursos de empreendedorismo que você coloca lá. É só entrar, tá lá, de graça, faz o teu cadastro e começa a utilizar. É verdade, essas ferramentas, né? O Sebrae tem uma ferramenta maravilhosa que te ensina a fazer plano de ação. Então, é uma espécie de um joguinho, você vai completando as informações e no final do joguinho você tem um plano de ação. Tá? É muito simples. Né? É uma ilustração que qualquer pessoa consegue preencher os dados. E isso é importante, porque você tem empresários que têm condição de pagar uma consultoria, mas a grande maioria do empreendedor brasileiro, a gente até usa isso nas aulas, normalmente é assim, uma história bem curtinha, né? A mulher vai no salão de cabeleireiro, começa a reclamar da situação financeira na família, a outra que está lá fazendo unha também, as duas se juntam e resolvem montar alguma coisa. Ou trabalhar com cosmético, ou montar uma loja de bijuteria, e assim começa o empreendedorismo. Nós precisamos mudar isso, nós precisamos começar a falar, tá bom, se conhecem, são amigas, mas temos que começar pela razão. Tá? Tem um grande lojista da região do Ipiranga, e até mesmo aqui próximo à TV, muitas pessoas conhecem ele pelo chocolate que eles vendem, e ele fala justamente sobre isso em todos os cursos. Vamos nos profissionalizar antes de ingressar no mercado. Isso. Então, o conselho que eu dou, faça uma pesquisa de quem é você. Né? Muitas pessoas falam assim, eu quero montar uma loja, eu quero isso, eu quero aquilo. Legal. Você gosta de trabalhar de sábado e domingo? É o maior problema das pessoas, achar que não tem... Ser dono do seu negócio não precisa trabalhar. A gente trabalha o dobro, muitas vezes mais, não tem finais de semana. É 24 horas o seu negócio, não é verdade? Então, assim, você tem esse lado de que você tem que pensar muito bem. Muito bem. Você quer abrir uma loja comercial, né? Eu tive uma pessoa que me pediu uma consultoria, aí ele falou, olha, a minha religião não permite que eu funcione de sexta-feira. E ele queria abrir uma loja num shopping. Eu falei, como é que você vai explicar para um shopping center que todas as sextas-feiras vai estar fechada a sua loja? Não existe essa probabilidade. Então, logo de cara se eliminou a qualquer possibilidade. E, no caso, ele queria fazer um manual de franquia. Nós estávamos montando um manual de franquia para ele,
que é a minha ocupação, né? Porque enquanto presidente de ONG, né, você é eleito e fica por um período. Depois você passa essa administração a outras pessoas. E o meu ganha-pão é montar os manuais de franquia. E eu falei para ele, meu amigo, não há condição de você franquear um negócio. Porque como é que você vai vender para alguém e vai falar para ela, olha, na sexta-feira você não pode montar, você não pode abrir a sua loja. Né? Hoje, quando você vai para o comércio, sábado, domingo, feriado, não se fecha mais. É diferente dos anos 70, que todo o comércio fechava sexta-feira e só voltava a abrir na segunda. Você tinha posto de gasolina, farmácia e padaria. E, aliás, farmácia até hoje mantém a história do plantão. Não são todas que abrem. As grandes redes já não, né? Mas quando você vai para a periferia de São Paulo ou vai para cidades do interior, normalmente um final de semana é uma farmácia, outro final de semana é outra farmácia. Então, tudo isso você tem que mensurar. Olha, eu quero fazer um produto para classe A, B, C, eu quero fazer um produto de alta rotatividade, eu quero fazer um produto específico, né? Eu aconselho as pessoas sempre a ir para o específico. O específico, quase sempre, a longevidade do produto é maior, a mão de obra embarcada é grande, a tecnologia que você vai colocar é importante. Então, eu sempre falo, olha, quanto mais o seu produto tiver a tua característica, melhor, porque você vai ter um nicho de mercado específico. Perfeito, perfeito. Gente, eu ficaria aqui horas conversando com o Durval, mas o meu diretor já vai me matar. Durval, a gente tem assunto para vários programas e eu quero te agradecer a presença e te convidar para a gente poder falar muito mais sobre isso. Vamos falar. Eu fiquei muito feliz porque eu também aprendo com vocês também, né? E eu acho que a PL é uma solução muito importante para várias prefeituras, para vários estados. E assim como você tem toda essa experiência, eu gostaria que você deixasse os seus endereços para que as pessoas pudessem também tirar dúvidas, falar diretamente com você, pode ser? Pode ser sim. No caso de e-mails, para que a gente possa responder perguntas mais longas, seria durvalparreira@gmail.com.br. Desculpa.com. Nós temos hoje associaçãocompasso.org.br, que é o site da própria associação. Tá, você está no Facebook? Estamos no Facebook como Durval Parreira e como Projeto Compasso. Tá. Então, se colocar Projeto Compasso, tem uma parte só da Compasso. E Durval Parreira, você encontra toda a minha parte voltada para empreendedorismo. Nós temos alguns vídeos, estamos subindo o nosso canal agora do YouTube. Então, a gente está começando aí a ter um link maior com as pessoas. Sim, gente, não deixe de acessar, porque eu já olhei, tem muita coisa ali que a gente pode aproveitar para o nosso dia a dia, para empreender com responsabilidade e aprender, gente, essa palavra de ordem, não é verdade? Sim. Aprender, e todos os dias nós aprendemos uma lição nova. Gente, eu estou muito feliz, quero agradecer e dizer mais uma vez que essa nova Casa TV Relacionamento, estou feliz demais por estar com essa equipe grande. Vamos estar cada semana trazendo um assunto diferente para te ajudar a se desenvolver e crescer nesse meio que é tão grande de empreendedorismo, para fazer com responsabilidade. Um beijo enorme. Quero deixar também minha rede social, @MaraBassosOficial. Daqui a pouquinho tem a nossa foto lá e tudo que está acontecendo durante toda a semana. Fique com Deus, um grande abraço a todos e sucesso aí no seu negócio, acima de tudo, né, Durval? Com certeza. Beijos, fique com Deus.